sobre patentes, né? Sobre o que é patenteável, o que não é. E houve vários episódios que países como Brasil e Índia contestaram as patentes. E, portanto, determinadas empresas, né, qualquer que seja o seu lado no balcão, né, se você é uma empresa produtora de remédios ou uma empresa que está querendo baratear os custos e romper as patentes. Tem interesses que precisam ser monitorados, preservados, e, portanto, é uma dimensão importante daí. Então, empresas, né, desde setores como o setor farmacêutico, mas não apenas isso, né, eu diria que as grandes empresas, a agrobusiness, por exemplo, né, a agrobusiness é um player importante, porque, por exemplo, o Brasil está envolvido em várias queixas, por exemplo, sobre os produtos, né, brasileiros, né? Por exemplo, os chineses, um tempo atrás, questionaram a qualidade dos produtos, né? E, portanto, uma série de questões relacionadas com a qualidade da carne, por exemplo, e, portanto, tem uma relação internacional envolvida. Associações comerciais, industriais acompanham, né? E, portanto, precisam de profissionais que têm know-how nessa área para defender os interesses das empresas. Então, o segundo bloco é empresas. O terceiro bloco, as organizações do terceiro setor, as organizações não governamentais, as ONGs como Amnesty International, Greenpeace, né? O que fazem esses ONGs, essas organizações que pertencem ao terceiro setor, né? Não são nem público nem privados. Eles querem transformar a sociedade, eles buscam transformar o sistema internacional, mais justo, né? E, portanto, tem bandeiras importantes, direitos humanos, combate ao trabalho escravo, meio ambiente mais sustentável, etc, etc. Então, o terceiro setor busca resolver seus problemas cada vez mais em escala global, né? Meio ambiente é um bom exemplo. As questões ambientais da Amazônia, por exemplo, transborda para além do Brasil, transborda para além da América Latina. As brigas entre França e Brasil, né, entre Macron e Bolsonaro, é uma faceta muito clara da questão ambiental que não fica restrita à nação brasileira. É A muito gente claro. tem-se a impressão que o relações internacionais é quase que é só movimento industrial, e não é, né? É Não mais é, amplo, é mais muito mais amplo. amplo. E são dimensões entrelaçadas, né? Chega a um ponto hoje em dia, eu diria, sem entrar no mérito da questão, que as questões ambientais e econômicas são entrelaçadas, né? Porque os europeus, por exemplo, os consumidores, mas também determinadas empresas, têm selo ambiental, né? Em relação à madeira, em relação aos produtos, e, portanto, começam a questionar determinadas práticas brasileiras, pelo bem e pelo mal. Pode dizer, mas isso é política interesseira dos europeus? Pode ser, mas não deixe de ser um objeto de preocupação, deveria ser um objeto de preocupação do governo brasileiro, no sentido de mostrar, inclusive, como deram na ferida, que os interesses europeus também não são tão inocentes assim, ou mostrando, né, com a devida propriedade, que as questões ambientais estão sendo tratadas no Brasil. Então, a questão ambiental transbordou, né, além das questões da sustentabilidade. E, portanto, eu diria que o terceiro setor, né, também tem cada vez mais oferece empregos para esses profissionais, né? Então, veja só, três setores: setor público, setor privado e o terceiro setor, né, as organizações não governamentais. Em resumo, eu poderia dizer: difícil faltar emprego para essa moçada. Eu vou dizer que, claro, tem a conjuntura, né? Essa pergunta tem uma dimensão conjuntural e estrutural. Qual a dimensão conjuntural? Hoje em dia a economia está mal. Então, está tirando o engenheiro e médico, né? E está ruim para muita gente.
Isso é questão conjuntural, né? Na hora que a economia se recuperar, vai melhorar para várias profissões. A Com questão certeza. estrutural para a RI é boa. Por quê? A questão estrutural, e portanto não é a tendência conjuntural no curto prazo de boom e bust, né? Ou seja, altos e baixos no ciclo econômico. Não, a questão estrutural é boa para a RI. Por quê? Por causa da globalização, por causa da emergência, mais ou menos a partir de 1970, né? Os últimos, basicamente, as últimas décadas do século passado, né? Que acontece? A internacionalização e a globalização da cultura, da política, da economia, e as novas tecnologias de comunicação também facilitaram isso, fizeram com que houvesse necessidade para um novo profissional com essas competências e habilidades de gerenciar a globalização no sentido de minimizar os riscos e aproveitar as oportunidades, né? E veja só, não é à toa que antes da década de 70 isso foi feito, né? Esses profissionais foram preparados pelas universidades de forma muito tímida ainda. Eram os cursos de economia, o curso de direito, principalmente, né? Eu me formei como economista fazendo especialização em RI, porque não tinha curso de RI, conforme eu falei, né? Então, você tinha uma resposta ainda bastante tímida antes da década de 70 do século passado, né? A partir das especializações nas áreas temáticas mais conhecidas, principalmente ciência política, direito e economia, né? E a partir de um certo momento, a sociedade percebeu, as universidades começaram a reagir a partir, né, da abertura de novos cursos RI. Né? Por quê? Porque o volume, né, a questão estrutural, que é a globalização, basicamente, obrigou, basicamente, a sociedade, as sociedades nacionais, né, dialogar com essas novas demandas. Né? Então, eu diria, estruturalmente, né, deixando a conjuntura de lado, que tem crise e recuperação, né, isso chama-se conjuntura, a questão estrutural é que a globalização não vai desaparecer. A globalização, Só tende a aumentar. nós podemos discordar ou concordar que a globalização é uma coisa boa, né? Isso é outra questão. Agora, há consenso, né, no meio acadêmico, no mundo profissional e empresarial, há consenso que a globalização não vai desaparecer. Então, isso é a questão estrutural, animadora para quem quer estudar RI, que quem quer fazer uma carreira nessa área. Estruturalmente, existem boas oportunidades. Completando aí uma pergunta do Henrico, meu filho, línguas estrangeiras é bom estudar, é bom saber um bom inglês, né? E Sim. por que não um espanhol? Não? Sim, América Latina, espanhol, com certeza, porque os países fora do Brasil eles não entendem português, né? Isso, nós com o nosso portunhol, a gente até entende que os caras estão falando, mas o contrário não é verdade. Eles têm muita dificuldade com o português, Olha, né? um holandês falando, hein, pessoal? Muito difícil você se virar na Argentina, Chile, Colômbia como seu portunhol. Né? Você vai se dar mal se você quer ganhar dinheiro lá ou se quer estabelecer redes lá. 2, inglês. Sem inglês, gente, hoje em dia, esquece. Não se vai para lugar nenhum. 3, um idioma dependendo de onde você vai trabalhar. Né? Porque você tem que ter o pacote básico, que é para nós inglês, espanhol, e você vai, por exemplo, trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Banco Interamericano faz parte do sistema ONU, o sistema das Nações Unidas. Né? O banco foi criado no pós-guerra, pós-segunda guerra. Sem espanhol também se não vai. Você vai para a OCDE. OCDE é Clube dos Países Ricos, né, que o Brasil não faz parte ainda, está baseado em Paris. O que eles pedem? Em uma das duas línguas, ou inglês ou francês. Esqueça, se você só fala inglês na OCDE, você vai se dar mal. Ué, mas isso não está no estatuto, que é uma das duas?
entre as linhas, você vai falar inglês com seu chefe parisiense, você vai se dar mal na vida, lá em Paris. Por quê? Porque o francês não gosta de falar inglês. Então, dependendo do lugar onde você vai trabalhar, a OCDE é francês como terceira língua. Você vai para a Alemanha, muito difícil, gente. O alemão também não gosta muito de falar inglês, por incrível que pareça. E o alemão é uma língua, um idioma ainda bastante importante. Então, é francês, alemão. Você vai para a China, muito provavelmente você vai ter que se abrir para esse desafio, né? Então são três, eu diria: inglês, espanhol, mais um terceiro idioma, dependendo da geografia e o território onde você vai trabalhar. E é claro que para o aluno, né, isso é necessário para a profissão e tal. No caso das faculdades, ou até a própria federal, já que a gente não falamos muito dela, ela favorece isso? A federal tem intercâmbio, promove intercâmbio para alunos lá durante o tempo, ela tem convênios fora do país? Tem muitos, aliás, o AFABC, nesses rankings que eles fazem, né, o AFABC está acima de universidades como a USP, Unicamp, em termos do quesito internacionalização. Por quê? Tem muitos professores estrangeiros, eu mesmo sou holandês, tem vários holandeses, tem alemães, argentinos. Então, no quesito de internacionalização, está muito bem, obrigado. Tem vários convênios, vários bacharelados, né, os professores, todo professor na federal tem doutorado. Vários dos professores têm suas redes e têm projetos e envolvem os alunos nesses projetos. Então, as oportunidades, modestamente, são excelentes, né? Por exemplo, na minha área, no curso de planejamento, tem vários meus alunos que estão, né? Tem um aluno que acabou de fazer mestrado comigo, agora ele está na Inglaterra, fazendo doutorado, né? Não sei se ele vai voltar, né? Acho que se ele for esperto, ele vai ficar lá em Londres, né, onde ele está. Então, as oportunidades são excelentes. Claro, essas línguas, esses idiomas, não fazem parte da matriz curricular. Você vai ter que ralar, né? A vida é assim. A matriz curricular está focada para essas áreas que eu mencionei. Então, as línguas, você tem um setor específico, né, eu esqueci de mencionar, tem uma área, inclusive, uma coordenadoria de relações internacionais. E tem, inclusive, dentro da universidade, um núcleo que trabalha idiomas, né, dá cursos específicos. Isso não faz parte da matriz curricular, são coisas a mais que você tem que fazer. Lembre que eu falei? Estágio, atividades complementares, você se envolver com esses cursos ao longo e paralelamente a sua matriz curricular ERI. Né? São coisas adicionais que você vai ter que fazer. Agora, pós-formado, tem muita especialização? Em que sentido? Só para entender. Sei lá, por exemplo, ele se formou, mas ele quer ir na área. Eu imagino que essa seja a pergunta, né? Eu quero ir para a área econômica, Sim, ou, né? sim, sim. Aí sim. E você, porque é o seguinte, apesar do modelo político-pedagógico da federal ser baseada na interdisciplinaridade, você vai ter que especializar depois. Exatamente. Né? Principalmente no final do curso, você já vai para uma área, né, econômica, por exemplo. Me interessa no sistema monetário, eu me interesso na parte econômica da globalização. Então, você vai para essa área. Você pode ter questões, interesses diferentes, né? Por exemplo, a questão mais política, a geopolítica, né? Que é uma outra especialização. Tem uma parte ambiental, né? Por causa da articulação entre as áreas de conhecimento na federal, tem crescentemente também gente que busca articular a dimensão ambiental com relações internacionais. Então, tem toda a possibilidade de você se especializar. Essa especialização vai ocorrer mesmo, gente, a partir da sua inserção no mercado de trabalho. Que não pense que o seu diploma, né, você faz o diploma, você forma como RI. Você não vai abrir o jornal e ler
né? Procure-se o aluno que fez RI na UFABC. Isso não existe. O que existe é que você abre o jornal, você lê, procure-se aquele profissional que resolve meus problemas. E os problemas são sempre, cada vez mais, problemas interdisciplinares e problemas, isso é a boa notícia, problemas que têm uma dimensão internacional, uma dimensão relacionada com a globalização. Para esse tipo de organização, que procura, portanto, um profissional interdisciplinar, mas com recorte especializado para a globalização, o gerenciamento da globalização, essa organização vai procurar tipicamente seu perfil de RI. Hoje as empresas procuram muito isso, né? A capacidade, a criatividade, né? Muito o lado comportamental, né? Claro, do claro, indivíduo é muito importante, é muito, claro. muito importante. Eu diria que é muito importante ter essa versatilidade, essa interdisciplinaridade, com a capacidade de resolver problemas específicos. Então, hoje, o que você vê? O físico-matemático está trabalhando no banco. É? Físico-matemático? Por que ele está trabalhando no banco? Porque ele é bom em modelagem. Ele, portanto, tem um conhecimento quantitativo amplo, né? Mas ele consegue aplicar especificamente esse conhecimento com muita facilidade no ramo específico do setor financeiro. É um bom exemplo. O RI, como é que isso se aplica para RI? Ele tem um conhecimento específico para as relações internacionais, a globalização, mas ele consegue aplicar isso em determinados ramos. Por exemplo, o setor de agrobusiness, que tem que articular vários interesses, a dinâmica ambiental, né, em escala global, portanto, ele consegue fazer uma síntese e transformar esse síntese na resolução de problemas no cotidiano para determinadas organizações. Isso é o global específico, a interdisciplinaridade junto com a especialização, que ocorre no mercado de trabalho, quando você vai trabalhar. Legal. Essa eu gostei. Ana Carolina pergunta, então, tem muitas viagens nessa profissão? Olha, pode tirar o passaporte, Ana. Olha, hoje em dia nem tanto, né, com a pandemia. Hoje Mas está difícil. eu vou te contar, eu já viajei, chegou uma fase na minha vida que eu passei muito mais tempo fora do Brasil que dentro do Brasil. As aeromoças já te chamavam pelo nome. Já, não, eu tinha aqueles cartões Smiles, né? Não era ouro, era outro lá, esqueci até. Era Varig na época. Então, eu tinha muitas viagens, né? Para Índia, África do Sul, Ásia, África, enfim, vários lugares. Então, eu diria que, evidentemente, não estou dizendo que cada um vai, de vocês que vai fazer RI, vai viajar o tempo inteiro, mas a probabilidade de você ter que viajar é grande, né? Então, quem não gosta de viajar, não é uma boa carreira. Não é uma boa carreira, não. Realmente. Não é. Legal, legal, legal. Por exemplo, você vai para uma organização tipo que faz parte do sistema das Nações Unidas, o próprio Itamaraty. Os caras, dependendo da organização específica, eles te mandam uma base rotativa para vários lugares do mundo. Né? Você fica 2 anos em Brasília, depois você vai para Colômbia, depois eles te mandam para Washington. Depende, né? Então, isso também existe. Aí você não viaja tanto, mas você vai ser enviado para escritórios regionais onde você vai morar um tempo da sua vida. Essa é uma outra possibilidade, outra variação ao tema geográfica. Né? Você não fica viajando o tempo inteiro, mas você vai, cada 2, 3 anos, principalmente no início da sua carreira, você vai trabalhar de forma descentralizada. E, inclusive, para você acumular experiência em ambientes políticos, culturais diferentes. Né?
É bem diferente. O Leonardo, ele faz a seguinte perguntinha para nós. Se você sabe como funciona o ingresso ao Itamaraty. Não, é um concurso disputadíssimo. Você É um vai ter que. concurso único, me Você parece. tem que. É um lugar extremamente disputado. Muitas vezes você tem que fazer, inclusive, cursinhos complementares à formação de ERI. Mas é uma carreira bastante interessante. Quem tiver interesse, né? Isso também acaba dependendo também como é concurso público, né, da respectiva abertura, né? Sim, Não sim, sim, sim. significa que tem todo dia, né? Não Não, é como vestibular que todo final de ano tem, né? Aí no Itamaraty ou mesmo em outros órgãos públicos, né? Depende de aprovação, de vai ter concurso, está faltando gente, né? sim, E por sim. isso que acaba acumulando muitos interessados e no dia que sai o concurso, são poucas vagas para uma quantidade, né? Por isso que hoje, até na área de direito, principalmente, tem os chamados concurseiros, né? Aquela Sim, sim, sim. moçada que passa anos estudando e esperando sair o concurso para juiz, promotor. Aí deve ser a mesma coisa, Sim. talvez numa amplitude um pouco menor, né? Sim, o Rio Branco, né? O sistema Rio Branco é extremamente disputado. Agora, ao mesmo tempo, existem carreiras muito semelhantes ao Itamaraty, que são as carreiras da burocracia internacional, que eu chamaria a burocracia internacional. Mas o que são essas carreiras? Que também passam pela entrada por meio desses concursos. São aqueles lugares que fazem parte do alto escalão do sistema da ONU, do sistema das Nações Unidas. Veja só, o sistema das Nações Unidas tem várias organizações setoriais que têm escritórios no Brasil, né? OIT, Organização Internacional do Trabalho, faz o quê? Combate ao trabalho escravo, agenda do trabalho decente, tipicamente profissionais de IRI, economistas, advogados trabalhistas estão interessados em entrar no concurso. Como é que você se prepara? A partir de um bom conhecimento sobre a agenda de atuação da OIT. Você vai trabalhar no início em Brasília, né, mas o escritório principal fica em Genebra. Como é que é a remuneração? Muito semelhante, a carreira é comparável com a carreira do Itamaraty, né? E, portanto, são concursos disputados, né? Eu mencionei um, a OIT, o Banco Interamericano, outro, o Banco Mundial, outra. Organização das Nações Unidas para assentamentos humanos, né? Para moradia, é outro, né? Cujo escritório principal fica num lugar não tão legal, eu já estive lá, que fica da cidade de Nairobi, que é uma cidade extremamente violenta, né? Em Quênia, extremamente violenta. Enfim, mas são carreiras de alto escalão, né? Fazem parte da burocracia internacional. E você se prepara a partir de um curso de economia, de RI, direito, principalmente, e você vai fazer concurso. Esses concursos são disputadíssimos. Não é qualquer um que entra, como Rio Branco e Itamaraty. E, portanto, muitas vezes você tem que se preparar, né? Humano, que é normal, né? Um cursinho, isso é completamente normal, né? Eu diria que o curso do RI te dá uma boa base para, a partir de uma formação complementar, entrar num desses concursos, né? Com carreiras estáveis, porque isso é importante, não são empregos comissionados, que você pode ser demitido de uma outra hora. Não, estamos falando de concursos e, portanto, você vai ser, na maioria das vezes, você tem uma estabilidade depois do estágio probatório, né? Então, existe, não fica só olhando, apesar de ser muito interessante, para o Itamaraty em si, que são as relações internacionais do governo brasileiro. Tem coisas muito semelhantes no sistema ONU que o Brasil tem representado. O Brasil faz parte, todas as organizações que eu mencionei, OIT, OMS, Habitat, BID,
Banco Mundial. O Brasil tem, na maioria das vezes, tem escritórios dessas organizações em Brasília, né? E, portanto, tem carreiras muito interessantes, né? E que, de novo, veja só, é conhecimento global, interdisciplinar, com questões específicas. OMS, saúde. OIT, trabalho, economia. A organização, o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, questões ambientais. E, portanto, é um RI, um especialista em RI, que tem interesse em questões da Amazônia, do aquecimento global, vai para o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente. Entendeu? É formação holística da globalização com conhecimento, com aplicabilidade específico. É aquela pergunta de especialização. Especialização é necessário? Sim. Poxa, é pena que eu já sou velho, senão eu mudava de profissão. Muito legal essa Imagina. profissão, gostei. Você é jovem, Cláudio. Gostei. Nossa, muito. Honestamente, como, bom, a maioria aí sabe que eu sou professor de química, né? Então, não, meio analfabeto, entre aspas, nessa carreira. Nossa, fiquei impressionado com a quantidade de informações, assim, né? Não informações, de opções, né? Interessante, onde o RI pode atuar. Nossa, impressionante. Aí, moçada, agora, deu para perceber um pequenino detalhe, né? É preciso estudar bastante, fazer um curso, né? Se preparar bem. Veja, é aquela coisa, né? Eu sempre costumo dizer isso nas minhas palestras profissionais, né? Quando você está, né, numa boa escola, iniciei a palestra aqui elogiando a Federal do ABC, você vai encontrar lá professores, né, como Geron, né, como outros que ele citou, de estrangeiros, de outras nacionalidades nesse ramo. E você, então, sendo um aluno de destaque, você vai estar se mostrando a quem interessa se mostrar, né? Essa é a grande vantagem de você hoje estar numa escola de ponta, porque tem professores de ponta, né? Como o Geron disse, são todos doutorados na Federal, né? Então, você está se mostrando, quer dizer, então, aquela tal empregabilidade pós-formação vem relativamente, às vezes, natural, porque esses professores, talvez vários deles, dão aula, mas também têm uma vida profissional na área de RI ou áreas semelhantes, né? E ele está te vendo, se ele gosta de você, vale a pena, você está se mostrando para a pessoa certa. Acho que isso é muito importante. Não sei se o professor concorda, mas é um caminho interessante. Concordo. Eu acho que um diploma hoje em dia é necessário, né? Mas nem sempre suficiente. Você sempre tem que se interessar para as atividades complementares, os idiomas, as atividades dos projetos dos professores, né? Cada professor ele tem 3 atividades: atividade de ensino, pesquisa e extensão. Isso envolve, portanto, relações com a sociedade, com a vida real, ou seja, com empresas, no caso do curso TRI, com entidades internacionais, como organizações do terceiro setor. Muito importante ficar antenado, né? Sair bem nas matérias, nas disciplinas, chamar a atenção e, a partir da inserção nos projetos do professor, também complementar a sua formação das disciplinas, né? Fazer as disciplinas é uma coisa, mas também aproveitar essas atividades extensionistas, essas atividades de pesquisa, além do próprio curso, é uma oportunidade que, de fato, vários professores oferecem, né? Eu mesmo tenho um projeto de pesquisa que envolve alunos desde a graduação, mestrado, doutorado, e sempre dialogando com entidades fora da universidade, né? Eu acho que isso é o filé mignon de qualquer universidade que busca dialogar com a sociedade em torno da resolução de problemas concretos. Perfeito. É isso aí.
Eu acho que o pessoal ficou satisfeito porque deram uma paradinha nas perguntas e também estamos com o nosso horário conforme prometemos, que agora às 7h30 temos outras palestras, né? Então, queria aproveitar, professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, tá? Mais uma vez foi muito, pelo menos para mim, foi altamente, né, elucidativo a coisa. Realmente fiquei encantado com a profissão, não conhecia, sou honesto, né? Não conhecia a fundo, realmente fiquei impressionado. Como eu disse, pena que eu não chega, não vou fazer outra faculdade, mas né, vou continuar com as minhas aulas. Mas olha, né, impressionante, muito, foi muito esclarecedor, bem didático, também um professor, né, bem didático. Eu acho que a moçada conseguiu entender, compreender. Agora, moçada, é ir atrás do sonho. Esse é o grande mote da vida, né? Ter um sonho e ir atrás dele, custe o que custar. Isso é importante. Não pense em obstáculos. Vamos em frente. É isso aí, Cláudio. Você falou tudo. Assino embaixo. Eu queria também agradecer pela participação dos alunos, pelo interesse. E queria parabenizar, mais uma vez singular, pela organização desses encontros, né, em circunstâncias evidentemente diferentes, né, mas mesmo assim eu acho que deu para trocar figuras, né, e também obrigado, viu, Cláudio, pela mediação do debate, foi Não, que ótimo. é isso. Espero que eu tenha conseguido. Com Espero que certeza. eu tenha conseguido. Legal. Obrigado, pessoal. Muito boa noite. Parabéns, tá? Para todos. Obrigado a todos. Olha, agora chegou alguém aí. Vamos ver o que. Vamos deixar a Jéssica entrar. Jéssica, onde é que você estava? Tá. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Muito boa noite, tá? Agradeço a presença de todos e, né, se tiverem mais necessidade de informações, podem procurar a gente encaminha para o professor por alguma dúvida a Com mais que certeza. tem, a Com gente certeza. encaminha, tá? E com certeza a gente vai resolver. Obrigado, Amanda, obrigado, Márcia, obrigado, Henrico, Jéssica, Naila, Henrico, Felipe, é os que eu estou vendo aqui na minha tela, por isso, desculpem os outros que eu não agradeço, tá? Boa noite, Boa professor. noite, um grande abraço, Cláudio. Até a próxima vez. Até que seja breve agora, que a gente possa estar, né, tete a tete. Tete a tete. Isso vai ser algo insubstituível. Grande abraço, Cláudio. Grande abraço. Obrigado, Tchau, professor. tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.